Se você opera no mercado de dólar, porém ainda não sabe o que é a Petax e qual a sua influência nas variações de preço, esse vídeo é para você. Entender a Petax vai te proporcionar uma relação mais próxima ao mercado cambial e uma melhor visão de mercado, podendo ser utilizada para buscar oportunidades no mercado de dólar futuro. Neste vídeo, vamos detalhar o que é a Petax, como ela é calculada e qual o seu impacto, principalmente no mercado de dólar. Além disso, vamos te passar algumas dicas operacionais para você aplicar logo no próximo dia de pregão. Então, já dá o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e bora para a aula! Bom, para começarmos esse vídeo, vamos entender o que é a Petax, qual o seu principal objetivo e quais são as principais influências sobre ela. Então, a Petax nada mais é que uma taxa de câmbio utilizada como referência para a cotação do dólar. Ela é calculada pelo Banco Central do Brasil. Por isso, a origem do nome Petax é vinda do antigo sistema de consultas de taxa de câmbio do Banco Central, que era conhecido como Petax 800. Basicamente, a Petax consiste na média de taxas informadas pelos dealers de dólar durante 4 janelas de tempo ao longo do dia. Mas fique tranquilo que a seguir vamos detalhar melhor como ela é calculada. Agora, um ponto importante da Petax é que ela é utilizada como taxa referência na economia e que representa a cotação de uma moeda estrangeira em relação ao real. Para te auxiliar no entendimento, vamos a um exemplo simples. Muitas empresas que possuem negócios dolarizados, como exportações de produtos ou até mesmo empresas que prestam serviços aduaneiros e de logística internacional, utilizam como referência a taxa Petax para a cobrança de seus serviços. O que queremos dizer é que a taxa Petax é uma importante referência não somente para o trading, mas também para a economia como um todo. A Petax também terá influência em diversas operações do mercado financeiro, fechamento de câmbio, importações e exportações e até mesmo no nosso dia a dia. Outro detalhe é que a Petax é calculada e divulgada pelo próprio Banco Central, onde qualquer pessoa ou empresa poderá consultar. Então, um trader que deseja melhorar a sua visão de mercado e principalmente refinar suas operações no mercado de dólar, precisa entender o quão importante é a Petax e também como aproveitar as oportunidades geradas por ela. Agora, a seguir, vamos entender como a Petax é calculada e como o trader pode usufruir dessa informação para estruturar as suas operações. Bom, o cálculo da Petax é feito considerando as médias aritméticas das taxas de compra e venda em 4 janelas ao longo do dia. Fique atento a esse ponto, pois para o day trader é possível que surjam oportunidades dentro de cada uma dessas janelas. Os horários são entre as 10 e 10 da manhã, entre as 11 e 11 e 10 da manhã, entre o meio-dia e meio-dia e 10 e entre as 13 e 13 e 10 da tarde. Agora, um detalhe importante. A janela de consulta é dividida nesses 4 intervalos, porém, a consulta de fato possui a duração de 2 minutos. Em cada uma das consultas é considerado a média de transações de compra e venda informada pelos dealers, que são instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central. Com isso, os dealers têm o compromisso de disponibilizar para as consultas uma cotação de compra e uma cotação de venda que representam as condições do mercado. O Banco Central, então, calcula a média ponderada de todos os valores e realiza a divulgação da Petax. Agora, para o day trader, é importante estar muito atento à formação da Petax, pois podem surgir boas oportunidades justamente nos níveis de preço de consulta. A seguir, vamos para a tela do Profit, onde vamos te mostrar algumas ferramentas específicas de acompanhamento da formação da Petax e como você pode utilizar esses recursos dentro do seu operacional. Vem comigo! Bom, primeiramente, vamos te apresentar algumas ferramentas que você poderá utilizar para realizar suas análises da Petax. Lembrando que as análises da Petax são muito utilizadas na metodologia do tape trading. Porém, você poderá utilizar essas análises também em conjunto com a análise técnica. Então vamos lá. O primeiro recurso é a análise Petax. Podemos acessar e no menu Ferramentas e selecionando a opção Análise Petax. Vamos ajustar a disposição da janela
E podemos notar que temos 3 colunas. A primeira coluna vai te mostrar primeiro o nível de preço de cada prévia da Petax. E por último, no campo oficial, será a Petax oficial divulgada. No canto direito, na coluna dólar, temos a cotação do dólar futuro, a cotação do casado, que basicamente podemos considerar que seria os juros do dólar futuro. Temos também o dólar comercial, a média da Petax futuro e a volatilidade. Na coluna central, temos a Petax futuro, que basicamente seria as prévias da Petax somado ao casado. Fique tranquilo, vamos deixar um material complementar sobre a ferramenta Análise Petax para auxiliar no seu entendimento. Mas para este exemplo, vamos focar no campo Petax, onde podemos observar os valores das prévias da Petax. Podemos adicionar também as prévias ao gráfico em forma de indicador. Então, clicamos com o botão direito sobre o gráfico, vamos na opção Inserir indicador e vamos procurar por Petax. Selecionamos a opção TR-Petax e então podemos adicionar em nosso gráfico. Notem agora no nosso gráfico a linha de preço nos mostrando os valores das prévias da Petax. Então temos duas referências, tanto no gráfico quanto em modo tabelado. Estamos num gráfico do dólar de 1 minuto para conseguirmos observar melhor as variações do preço. Notem agora, neste dia, a Petax ainda está em formação e por enquanto temos 3 valores das prévias. E notem que neste pregão que o preço trabalha entre as prévias. Basicamente, temos as 2 primeiras prévias, marcando uma zona de resistência, e temos a formação de uma zona de suporte na terceira prévia. Então, logo de cara, podemos observar o comportamento do mercado em relação à Petax, e já conseguimos visualizar como esses valores são importantes e respeitados. Lembrando ainda que em dias de rolagem do dólar, o mercado fica muito agitado com a Petax, pois basicamente o preço da Petax irá influenciar os contratos cambiais do mês subsequente, o que envolve o interesse dos grandes players do mercado, e a cotação do dólar nestes momentos pode ficar bastante agitado. Mas logo em seguida, vamos te mostrar um destes exemplos. Bom, neste momento, estamos acompanhando o mercado logo na primeira prévia da Petax, para você acompanhar qual o comportamento em relação à Petax. Vamos lá, o book está um pouco vazio, porém já observamos que houve grandes agressões na ponta compradora. Temos poucos lotes relevantes na ponta vendedora, então vamos acompanhar o lançamento dessa primeira prévia. Lembrando que a primeira prévia da Petax é fechada até às 10h10 da manhã. Percebam que não há grandes ofertas de nenhum dos lados, porém ainda assim, ainda temos uma maior pressão compradora. Então, temos a primeira prévia. Podemos observar tanto na análise Petax, 537140, mas também no nosso gráfico, acompanhando o indicador TR-Petax. Percebam que o mercado acelerou rapidamente, chegando nesta região, e então trabalhando em torno da prévia. Bom, neste próximo exemplo, vamos observar o comportamento do mercado já na terceira prévia da Petax. Podemos observar no gráfico como as prévias são pontos importantes no preço. Primeiramente, temos a formação de uma resistência, como mostramos anteriormente, e a segunda prévia foi testada algumas vezes e rompida, forçando o preço para baixo. Observem no book que temos um grande lote na região do 21 de 2.000 contratos de dólar cheio. Vamos seguir acompanhando a formação da terceira prévia, que acontece
entre meio-dia e meio-dia e 10. Por enquanto, a pressão é vendedora e os preços seguem caindo em regiões baixas. Podemos observar no nosso Volume at Price que as regiões que o preço está trabalhando nesse momento tiveram um pouco acúmulo de negociação, ou seja, tivemos uma rápida deslocação do preço. Percebam um aumento no volume de agressões, e então temos a terceira prévia, 5,3, 16,20. Agora, assim que essas regiões são marcadas, você pode utilizar como suportes e resistências, verificar como está o volume de negociações perto dessas regiões e então estruturar as suas operações. Vamos observar o gráfico do dólar de 5 minutos. Então percebam as regiões das prévias da Petax. Nesta primeira, temos a formação de uma zona de resistência, da mesma forma, a segunda prévia, a formação de uma zona de suporte que foi rompida. Neste caso, podemos considerar também a formação de uma zona de resistência. Então são pontos que os participantes do dólar podem ir buscar ao longo do dia. Podemos considerar o rompimento de alguma dessas zonas como indicativo de força de tendência ou também como um possível ponto de reversão. O que queremos te mostrar neste exemplo é que esses pontos podem influenciar o comportamento dos participantes e gerar alguma oportunidade para o trader. Então é sempre bom estar de olho na formação desses pontos. Bom, a seguir, vamos observar o comportamento do mercado no dia da rolagem do dólar em relação à Petax. Bom, neste exemplo então, estamos observando um replay do dólar cheio no dia da rolagem. Basicamente, a rolagem do dólar futuro é quando se acaba a negociação de um contrato e se inicia a negociação de outro contrato. É normalmente um momento de muita volatilidade. Podemos observar no nosso gráfico que o dólar realizou pernadas de baixa e de alta de um range em torno de 30 pontos. Para os mais experientes, já sabem que 30 pontos no mercado de dólar são movimentos bastante amplos. Agora, um detalhe muito importante. No momento do cálculo da Petax, no dia da rolagem, o valor do dólar que sair será a referência para o fechamento dos contratos ao longo do próximo mês. Então, é natural que diversos participantes que atuam no mercado de dólar realizem operações para defender certas regiões de preço. Vamos lá! Neste momento se inicia a formação da última prévia da Petax, e o detalhe mais importante que vocês podem observar é o book de ofertas. Pois comparando com os exemplos anteriores, vocês podem ver que temos grandes lotes apregoados no book de ofertas. Lembrando que estamos observando a aba Ofertas, que nos mostra cada oferta separada no book de ofertas. Então, temos diversos lotes de 775 contratos no mercado do dólar, que se transformássemos em valor financeiro essa quantidade de contratos, teríamos valores acima de 200 milhões de reais por oferta. Podemos perceber que há ofertas grandes tanto no lado da compra quanto no lado da venda, basicamente em um range de 10 pontos. Vamos realizar algumas marcações, basicamente por volta desta região e por volta desta região. Clicando com o botão direito sobre o gráfico e acessando o livro visual, podemos observar aonde estão os pontos de liquidez do book. Basicamente, temos um acúmulo de ofertas por volta destas duas regiões. Então, ao longo do dia, teremos extremas volatilidades e nas prévias da Petax, provavelmente um grande acúmulo de ofertas nas regiões. Então, caso você queira se especializar no mercado de dólar, fique muito atento à formação das prévias da Petax. Mas principalmente nos dias de rolagem. Como você pode ver, o comportamento do mercado fica bastante diferente nestes dias. Outro detalhe também, neste exemplo, basicamente temos uma cotação do dólar travada. Pois há poucas agressões, ou seja, poucos players
interessados em fechar negócios, mas temos grandes lotes apregoados. Então, caso algum player deseja movimentar o dólar para cima ou para baixo, basicamente terá que consumir toda essa liquidez, todas essas ofertas que estão apregoadas no book. Um trader que deseja se profissionalizar no mercado precisa entender a fundo os fatores que podem gerar movimentações nos ativos que opera. E a Petax é um grande exemplo dessas situações. Um grande abraço e não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Bons trades e até a próxima!